Naquela cidade pequena, onde todos se conheciam pelo nome, existia uma casa que ninguém gostava de mencionar. Ela ficava no final de uma rua estreita, quase esquecida. Uma casa azul, antiga, com a pintura descascando e janelas sempre fechadas. Mas não era só a aparência que afastava as pessoas, era o silêncio. Um silêncio estranho, pesado, como se o lugar estivesse esperando alguém. Diziam que há muitos anos uma mulher morava ali. Ela quase nunca saía, passava horas parada na janela do segundo andar, olhando para a rua, sempre esperando alguém, mas esse alguém nunca chegava, até que um dia ela simplesmente desapareceu. A casa foi abandonada, e desde então coisas começaram a acontecer. Luzes acendiam sozinhas, passos eram ouvidos durante a madrugada, e às vezes alguém era visto na janela. Lucas nunca acreditou nessas histórias. Para ele, era só superstição de gente do interior. Mas naquela noite, ele teve a chance de provar que todos estavam errados. Ou não. Já passava da meia-noite quando ele voltava da casa de um amigo. A rua estava vazia, nenhum carro, nenhuma pessoa. Só o som dos próprios passos ecoando no asfalto. Foi quando ele decidiu cortar caminho pela rua da Casa Azul. No começo, parecia tudo normal, mas conforme se aproximava, algo começou a incomodar. O ar parecia mais frio, mais pesado, e o silêncio era absoluto. Então ele viu uma luz, fraca, amarelada, vindo da janela do segundo andar. Lucas parou. Aquilo não fazia sentido. A casa não tinha energia há anos. Mesmo assim, a luz estava lá. Ele ficou olhando, tentando entender, tentando encontrar uma explicação lógica. E então, algo se moveu. Uma silhueta, parada atrás da janela, imóvel, observando. Lucas sentiu um arrepio subir pela espinha, mas ainda assim, não conseguiu desviar o olhar. E então, a figura se mexeu, devagar, como se estivesse percebendo que ele estava ali, e lentamente levantou o braço e acenou. Lucas congelou, o corpo não respondia. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. E naquele momento ele teve certeza, aquilo não era uma pessoa comum. Ele começou a recuar, um passo, depois outro, sem tirar os olhos da janela, e então um som, atrás dele, lento, pesado. A porta da casa estava se abrindo, sozinha. Lucas não olhou, ele não quis ver. Virou e saiu correndo, o mais rápido que conseguiu, sem parar, sem olhar para trás. No dia seguinte ele contou tudo, mas ninguém pareceu surpreso. Um homem mais velho apenas disse: "Aquela mulher nunca foi embora, ela continua ali, esperando." E dizem que quando alguém olha de volta, ela não apenas acena, ela convida, e quem aceita nunca mais é visto. Marina trabalhava editando áudios para podcasts. Era um trabalho tranquilo. Passava horas sozinha com fones de ouvido, ouvindo gravações. Mas um arquivo mudou tudo. Era um áudio enviado por um cliente novo, sem descrição e sem contexto. Apenas um nome estranho no arquivo. Escute sozinha com a extensão .wav. Marina achou aquilo esquisito, mas abriu mesmo assim. No começo não havia nada, só silêncio. Ela aumentou o volume e então começou uma respiração, baixa, irregular, muito próxima do microfone. Depois um sussurro quase inaudível, como se alguém estivesse tentando falar, mas não conseguisse. Marina franziu a testa e começou a limpar o áudio. Removeu ruídos, melhorou a clareza, e conforme o som ficava mais limpo, as palavras começaram a surgir. "Ele está atrás." Marina congelou, rebobinou, ouviu de novo. A frase estava lá, clara, nítida. Ela tirou os fones devagar e olhou para trás. Nada. Riu nervosa. Disse a si mesma que era só sugestão. Voltou ao computador, mas decidiu ouvir mais uma vez. Dessa vez, a gravação estava diferente.
A respiração estava mais forte e mais próxima, e a voz mais clara do que antes. Ele está atrás de você. Marina não se moveu. O corpo inteiro travou. E então, ela ouviu, sem os fones, sem o áudio, uma respiração, logo atrás dela. No dia seguinte, o computador foi encontrado ligado, o arquivo deletado, e Marina nunca mais apareceu. Até hoje ninguém sabe quem enviou o áudio, mas dizem que quem escuta até o final nunca está sozinho. Durante uma viagem de trabalho, André se hospedou em um hotel antigo no centro da cidade. Nada luxuoso, mas confortável o suficiente. Na recepção, tudo parecia normal, até ele receber a chave. Quarto 312. A recepcionista hesitou por um segundo, mas entregou a chave sem dizer nada. André subiu. O corredor era silencioso demais, com luzes fracas e tapete antigo. Ele encontrou o quarto 312 e abriu a porta. Tudo parecia normal. Cama arrumada, TV desligada, banheiro limpo. Mas havia algo estranho. Um cheiro leve, como de mofo misturado com algo metálico. Ele ignorou. Tomou banho, deitou e apagou a luz. No meio da madrugada, ele acordou sem saber o porquê. O quarto estava escuro e silencioso, exceto por um som, alguém respirando. André prendeu a respiração e tentou ouvir melhor, e então percebeu. O som vinha debaixo da cama. Ele não se moveu. O coração estava disparado. Lentamente, criou coragem e olhou. Nada. Suspirou aliviado, achou que fosse imaginação e voltou a deitar. Mas então, o som voltou, mais alto, mais próximo. E dessa vez, não vinha debaixo da cama, vinha de cima, do teto, como se alguém estivesse deitado exatamente sobre ele, respirando, acompanhando cada movimento. André não dormiu mais. Assim que amanheceu, saiu do quarto e foi direto para a recepção. Perguntou sobre o 312. A recepcionista ficou em silêncio e então disse: aquele quarto não deveria estar em uso. Anos atrás, um hóspede desapareceu ali. Nunca encontraram o corpo, mas desde então, alguns dizem que ele ainda está no quarto, esperando alguém ocupar o lugar dele. Era uma noite comum para Carlos. Motorista de ônibus há mais de 10 anos, ele já estava acostumado com turnos longos e ruas vazias. Mas naquela noite, algo seria diferente. Era a última viagem da linha. Poucos passageiros. O ônibus seguia quase vazio pelas ruas silenciosas. Em um ponto isolado, alguém deu sinal. Carlos estranhou. Aquele ponto quase nunca era usado à noite. Mesmo assim, ele parou. Um homem entrou, cabeça baixa, roupas antigas, molhadas, mesmo sem estar chovendo. Ele não disse nada, apenas passou pela catraca e foi direto para o fundo do ônibus. Carlos seguiu viagem, mas algo incomodava. O retrovisor. Ele olhava e o passageiro estava lá, imóvel, sempre olhando para frente. Depois de alguns minutos, Carlos percebeu algo estranho. Ninguém mais havia descido, mas o ônibus estava completamente vazio, exceto pelo homem. Carlos tentou ignorar e continuou dirigindo. Mas ao olhar novamente no retrovisor, o homem não estava mais no fundo. Ele estava mais perto, sentado 3 bancos à frente, sem fazer nenhum som, sem ter passado por ele. Carlos sentiu um frio na espinha e um aperto no peito. E então, o homem levantou lentamente a cabeça. Seus olhos não estavam lá. E antes que Carlos pudesse reagir, o passageiro falou com uma voz baixa e arrastada: "Você não devia ter parado." Carlos freou bruscamente e olhou para trás. O ônibus estava vazio, completamente vazio. Ele terminou a rota tremendo. Na garagem contou o que aconteceu. Um dos colegas ficou em silêncio. Depois perguntou: "Você parou no ponto da estrada velha?" Carlos confirmou. E então ouviu: "Aquele ponto foi desativado depois de um acidente. Um ônibus caiu ali, anos atrás. Sem sobreviventes."
Desde então dizem que o último passageiro ainda tenta voltar para casa.